Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje recebendo a jornalista, coordenadora da Rede Minas de Televisão, coordenadora de rede da Rede Minas, Romina Farcai, está aqui em Diamantina fazendo uma série de reportagens sobre Diamantina, que pleiteia o título de cidade criativa no campo da música, um título da Unesco, um título mundial, e ela veio aqui para contar para a gente sobre esse trabalho, falar um pouco sobre a Rede Minas. Quero agradecer a você que acompanha pelo nosso Facebook e lembrando que o programa já está disponível no YouTube, youtube.com/TV Vale Diamantina. Romina, Diamantina pleiteando esse título de cidade criativa no campo da música, pelo que você acompanhou aqui, qual a sua expectativa para isso? Olha, sem dar spoiler da série que vem aí na semana que vem, né? Eu acho que é franca favorita. Eu sei que existem outras cidades do Brasil nesta categoria, né? Não em Minas, mas eu acho que Diamantina tem esse DNA musical, né? Onde você vai nas ruas, o questionário que a cidade preparou para levantar esses dados de uma forma mais correta, né? Uma forma mais metódica, ele já trouxe números que são parciais, com certeza a Secretaria de Cultura vai trazer esses números oficialmente fechados, mas mais de 80% da população tem algum músico na família. Isso é uma coisa incrível. Desses 80%, 25% vivem de música. Que maravilha! Quer dizer, quando uma cidade, né, que tem uma origem, como o nosso estado inteiro, mineradora, a mineração ela dá sinais de exaustão, ela precisa de um investimento para ela se reencontrar, para ela fazer de uma forma em equilíbrio com a natureza. Ninguém é contra a mineração, mas ela precisa ser feita em Minas de uma forma que não é colonial como ela é feita, né? Estou falando de Brumadinho, estou falando de Mariana, estou falando de outras regiões de Minas. Mas a gente precisa investir nessa riqueza imaterial, nessa riqueza sustentável, limpa, que é a cultura. A cultura, ela é a chave do desenvolvimento de qualquer lugar. E quando você chega em Diamantina e vê que uma das facetas dessa cultura, que é a música, está inserida em escolas de formação de crianças. Quando você vê músicos que trabalham e vivem disso, e que recebem o seu salário, que vem da música para tocar, para produzir som de qualidade, erudito, popular. Quando você vê rodas de samba, quando você vê famílias inteiras de pessoas que o filho aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô, que está ensinando para o neto, isso é de uma singularidade que eu acho que as outras cidades que estão concorrendo, eu não conheço. Algo assim. O que é similar nesse sentido de música de raiz já tem o título, que é Salvador, que também tem essa musicalidade, essa coisa afrodescendente que veio da percussão dos negros e que também tem uma raiz muito genuína. Mas a raiz de Diamantina, ela é mais eclética, ela é mais diversa, né? E a gente precisa de diversidade em todos os campos, no campo humano, no campo social e no campo cultural também. Deixa eu falar um pouquinho da Rede Minas, né? A Rede Minas hoje é a maior rede de televisão do estado de Minas Gerais, ela cobre o estado inteiro? Sim, é um grande desafio, né? Minas Gerais é um estado do tamanho da França. E é uma situação, quando a gente fala de TV pública, é um assunto que me é muito caro, porque Minas é uma situação endêmica no país. Por quê? Para a gente chegar aqui em Diamantina, não é o sinal da Rede Minas que vem para cá. O sinal vem para cá porque existe a TV Vale aqui. E aí a TV Vale pega o sinal da Rede Minas e retransmite esse sinal. Ou seja, a Minas Gerais faz um compartilhamento de sinal. Que, né, economia compartilhada é a chave da economia do futuro. E a gente tem 45 parceiras em pontos diversos de Minas. A gente tem Araçuaí, a gente tem Araxá, a gente tem Governador Valadares, Poços de Caldas, Montes Claros, aqui, enfim, se eu for citar, vou ficar aqui citando 45, mas é através dessas emissoras parceiras e não numa lógica de cabeça de rede, que a Rede Minas lá em Belo Horizonte manda e vocês obedecem. Não, o que vocês fazem com toda a autonomia, absoluta autonomia editorial, né, inclusive econômica também, porque cada um tem que se manter independentemente, isso é um desafio no interior,
mas é o que a gente pode compartilhar, o que a gente tem em comum. Então, quando uma matéria que a gente faz lá na Rede Minas, e eu ofereço para os jornais ou para alguém passar essa matéria, se eu escalei ela no meu primeiro bloco lá, uma TV lá do Sul, de repente, não vai para o primeiro bloco do jornal deles, mas vai para o segundo ou para o terceiro. A mesma coisa, quando você faz uma matéria aqui ou me manda uma notícia, de repente ela não vai caber lá no meu segundo bloco, mas Diamantina tem cultura, tem música, eu posso encerrar o meu jornal dando um respiro, uma janela para o interior, e aí a gente não fica restrito. Então, essa comunhão de assuntos, essa comunhão de possibilidades é que forma esse... Eu falo que não é uma colcha de retalhos. O termo não é brasileiro, mas é um patchwork que fica bonito. Você pega um pedacinho de cada um e aí você tem a possibilidade, que é o nosso desafio, né, parte desse momento. A gente passou períodos muito difíceis anteriores, até pela crise econômica que o Estado de Minas atravessa, mas o nosso desafio, a nossa esperança contínua é que a gente consiga fazer uma grade recheada e completa com vários programas, cada um de uma cidade. Quem acompanha, vou falar especificamente do jornalismo, né, da Rede Minas, vê que é um jornalismo diferenciado das emissoras comerciais. Né? Sim. O que torna esse jornalismo diferenciado? Posso contar uma historinha? Claro. O que torna isso? Eu acho que é principalmente o respeito que a gente tem que ter com o telespectador, enquanto TV pública. Tentar. É claro que é um desafio. A linha que divide a TV pública da TV estatal, ela é muito tênue. E às vezes, assim, você institucionaliza e coloca uma figura pública, um político, para falar e às vezes não é aquilo envelhece ou aquilo de alguma forma desanda com a matéria. Então você precisa de depoimentos reais de pessoas, de personagens que estão vivendo aquela situação. Vou te dar um exemplo corriqueiro, mas que foi uma coisa que me marcou muito. Tem 15 anos que eu trabalho na Rede Minas, isso aconteceu há mais de 10. Aconteceu um parto na rua. Os bombeiros ajudaram uma senhora, uma mãe, que estava tendo seu bebê. E menos de 10 anos atrás já tinha essa coisa de filmar com celular. O pai conseguiu gravar ali o parto, foi notícia, todo mundo, né, correu os veículos e tal. E aí, logicamente, todo mundo ligou pedindo, né, um trecho para exibir, para ilustrar, para dar aquela notícia de uma forma ilustrada. Eu, na época, era produtora, não era editora ainda, eu era coordenadora de pauta, minto. Aí eu liguei, né, fiz meu papel já sabendo, falei, difícil, né, conseguir. Tem outras emissoras grandes, privadas, que com certeza já vão ter passado na minha frente, até pagam por matéria, porque é uma prática comum, né? O jornalismo começou lá atrás com informantes que pagavam, que recebiam por informações para a coisa continuar. Mas aí, voltando à história, eu liguei, consegui o telefone, falei com o pai, falei, mas já sabendo que não ia acontecer. Falei, olha, aqui é da Rede Minas, ficamos sabendo, né? Parabéns pelo bebê e tudo, mas a gente queria um trechinho do material que você gravou para a gente ilustrar a matéria. Mas se não for possível, tudo bem, eu já estava contando que não ia dar certo. Ele falou para mim, sabe o que, Marco? Ele falou assim, Rede Minas, para vocês eu cedo, porque eu sei que vocês vão ter cuidado com esse momento que é tão íntimo para nós. Então eu fiquei muito feliz da gente ter conseguido, né? Da gente ter essa imagem, das pessoas terem esse conceito da Rede Minas, que é uma emissora que não tem, né, tantas possibilidades, como não tem tanto dinheiro, né, uma TV pública que sobrevive com dinheiro de recurso público, mas que tem esse trato com o telespectador, e aí a gente tem esse tipo de retorno. O poder público tem dado o devido respeito ao longo dos anos à Rede Minas, a devida atenção, a palavra certa não é o respeito, é a devida atenção da importância que é a Rede Minas como TV para o estado de Minas Gerais. Uma TV genuinamente mineira, feita para o público mineiro, que é diferente das redes comerciais. Né? Sim. Eu acho que falta um pouquinho de visão estratégica, sabe? De enxergar as potencialidades da Rede Minas, de chegar no estado inteiro. Eu acho que agora, né, a gente sempre tem a esperança de que, ao se trocar esse mecanismo, né, esse corpo técnico, que as pessoas que cheguem enxerguem esse potencial de comunicação que a Rede Minas tem com o seu próprio povo. Eu acredito que falta um pouquinho dessa visão, da mesma forma que acontece com a cultura, né? Cultura é investimento, a médio e longo prazo. Eu acho que a TV Minas também é investimento, ela precisa de investimento,
né? Ela precisa de pessoal, ela precisa de um novo concurso público, ela precisa de gente que enxergue nela o que ela pode fazer pelo Estado. Há uma possibilidade, a gente está falando de jornalismo, Sim. O jornalismo parece que ele já está engrenado com o interior. Sim. Mas a produção, para conhecer um pouquinho da cultura de cada região, quer dizer, a Rede Minas está espalhada pelo estado de Minas Gerais. Sim. Tem Diamantina, você tem, sei No lá, Sul, o Triângulo, no você tem, Jequitinhonha. né? Como é, há um projeto estratégico para isso, para poder mostrar, aí eu já estou falando de produções, né? Uhum. Olha, a ideia é a gente ter uma grade com programas, um de cada região, né? E eu estou começando esse trabalho lá, uma curadoria do que, às vezes até pelo próprio canal do YouTube dessas TVs todas, a gente está tentando levantar formatos, programas, iniciativas locais, né? Às vezes uma cidade tem um programa de saúde, a outra no sul tem um programa sobre café, que é uma commodity importante. De repente aqui na TV Vale a gente vai ter um programa sobre patrimônio histórico, né? Ouro Preto também pode contribuir para não ficar muito pesado. Vamos fazer com Ouro Preto e Diamantina, que são cidades históricas. Vamos falar da cultura do Vale do Jequitinhonha, das bonecas de Araçuaí. Vamos falar da Zona da Mata, que tem um polo de cinema, né, que é uma outra cidade que está concorrendo aí na rede Cidades Criativas, mas na categoria de cinema, ou seja, não é concorrente direta de Diamantina. Então vamos preencher esse espaço televisivo com produções locais, mas que todas têm um pouquinho de Minas, né? Aliás, Minas são muitas, né? Bom, você está em Diamantina fazendo uma série de reportagens, né, que vão ao ar na grade de jornalismo da Rede Minas. Sim. Só para a gente repetir e convidar as pessoas, né, a partir do dia 20, não é isso? Isso, da segunda-feira, dia 20 até o dia 24, nós vamos estar exibindo essa série sobre Diamantina e os vários aspectos, né? Diamantina tem música sacra, Diamantina tem samba, Diamantina tem música erudita, Diamantina tem sinos que tocam e ressoam pela cidade inteira. Enfim, tudo que eu puder mostrar, nós vamos mostrar semana que vem. O Jornal Minas, primeira e segunda edições, Primeira né? e segunda edição. Então, sempre antes do painel livre. Isso. Tanto na reprise como no programa que vai ao ar, inédito. Sim. Ô, Mina, foi um prazer recebê-la. Espero que você venha mais vezes aqui em Diamantina, né, para que a gente possa trocar essas informações e poder, né, contribuir para fazer essa rede Minas de televisão. Né? Eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Há muito tempo que eu queria vir e estou honrada de fazer parte do Painel Livre. Eu acho que é um grande programa, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Contem com a gente. Que bom, quero agradecer a você mais uma vez. Olha, a série de reportagens sobre Diamantina, que pleiteia o título de Cidade Criativa da Unesco, é mais um título mundial para Diamantina, e a Rede Minas dando essa contribuição em parceria com a TV Vale. Os programas vão ao ar, né, as matérias vão ao ar a partir do dia 20, no Jornal Minas primeira edição, Jornal Minas segunda edição, e você acompanha tudo aqui pelo canal 7 da TV Vale. Quero agradecer a você mais uma vez pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite.